Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos. E essa manhã, primeiro domingo, seja bem-vindo à ceia do Senhor, à mesa, Estamos aqui para manter a nossa ligação com Cristo, reafirmando em nosso coração essa aliança. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Na verdade, nós precisamos repetir esse ato para não esquecermos daquilo que Ele fez por nós, que é a razão de estarmos aqui. Cristo morreu, levou as nossas iniquidades, e o texto que fala do castigo que nos traz a paz, que é um texto tradicional, uma profecia do profeta Isaías, quase 800 anos antes até mesmo do episódio da crucificação, mas ali, iluminado pelo Espírito Santo, traz detalhes preciosos desse processo de substituição. E por isso é um texto que eu leio com frequência, pelo menos em um dos nossos cultos. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53. Amém? Podemos? Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, meu, seus, de cada um de nós que estamos aqui, e pelos transgressores, ou seja, também eu e você, ele continua intercedendo pela nossa vida, junto ao Pai, nosso advogado. Isso que nos mantém firme, nos mantém de pé. Louvamos a Deus por isso. Portanto, essa manhã, trazendo à memória os acontecimentos, as lições, para que possamos entender a razão de estarmos aqui e o motivo pelo qual devemos servi-lo, por tudo aquilo que Ele fez por nós.
Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de servir a Ti. Muito obrigado por chegar na sua casa, neste lugar de culto, de adoração. E estamos aqui para, com cânticos, expressar a nossa adoração, o nosso louvor. Estamos aqui para servi-lo. Estamos aqui também para ouvir a sua voz, a tua palavra, que fortalece a nossa fé, que nos dá conhecimento para também continuar a nossa jornada, vivendo uma vida segundo a sua vontade. Senhor, e nesse dia especial, onde nós temos a oportunidade de participar da sua mesa, e tudo isso foi possível e tem sido possível, porque o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, levou a punição por causa do pecado, e Ele sofreu o castigo, e o que Ele conquistou para nós é uma herança eterna. E aqui estamos para celebrar isso, para glorificar e manter essa ligação em Cristo, porque Tu mesmo disseste, Jesus, sem mim nada podeis fazer, e temos plena ciência disso. Não somos nada sem a Tua presença. Precisamos de Ti a cada amanhecer, a cada dia, como na manhã desse dia. Precisamos para assim prosseguir a nossa jornada. Os nossos olhos estão fitos em Ti, e queremos assim glorificar e Te bendizer. Receba a nossa adoração, abençoe e honre a fé dos Seus servos que aqui se encontram, e que em meio à comunhão o Senhor possa ordenar a Sua bênção sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, enquanto estamos aqui, trazendo a memória, fazendo a nossa caminhada. Esse é o nosso procedimento, mas nós temos um alvo maior, nós temos uma meta maior, e esse alvo é a glória, é estar nos céus com o Senhor. Pode usar suas mãos. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, nossa então eu senti, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso. Mais uma vez, lá em cima, um dia lindo. Será um dia maravilhoso, um dia de encontro, um dia de coroação, de sermos galardoados pelo Senhor. Findarão as tristezas, o choro, e tudo isso vai dar lugar a uma alegria eterna, uma plena paz no nosso coração. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado, Ele é o exemplo a ser seguido. A sua vida foi exemplo de amor.
por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Numa só voz, igreja. E todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus Vê, Ele virá outra. Esse é o nosso anseio pela sua volta, pelo grande dia. Oh, glória a Deus. Todos juntos em um só louvor. Cantemos todos. Mais uma vez, com toda a sua força. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Bendito e exaltado seja a tua presença. A igreja não pode perder isso de vista, irmãos. Uma vez que nos foi revelado, né? Uma vez que nós recebemos, uma vez que a porta se abriu para nós. Eu sei que nós temos a nossa caminhada, temos os nossos afazeres, porém o nosso alvo principal é esse, é estar no céu, né? Essa é a nossa maior premiação, a maior alegria. Paulo diz que se a nossa vida, se os nossos pensamentos, nossos projetos se resumem apenas às coisas daqui, que são transitórias, passageiras, que não são duradouras, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não vamos perder esse foco. Esse é o nosso alvo, uma vida eterna com Deus. E o tempo está aí, está se findando, a última volta do ponteiro, né, do relógio está se findando, está chegando a hora. E a igreja não pode perder esse alvo maior. Esse é o nosso objetivo, é chegar no céu, né, e ter esse momento de eternidade. Enquanto estamos aqui, precisamos de nos alimentar do Senhor, nos alimentar da Tua Palavra, nos alimentar de Cristo. A razão do nosso viver, o motivo da nossa vida deve ser Cristo. Cristo habitando em nós, Cristo vivendo em nós. E termos Ele como a fonte de água viva, que sacia a nossa sede a cada amanhecer. E esse rio, né? Esse rio, de uma fonte inesgotável, ele está à disposição daqueles que têm sede. Quem tem sede, venha e beba da fonte da água viva. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ore, canta la glória a Deus. Bendita a tua presença. Oh, rio de água viva, venha sobre nós. Venha. Existe um rio, Senhor, Glória a Deus. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Passa sobre nós essa manhã, ó Deus. Aleluia. tudo vai transformar, pois leva A vida do próprio Deus. e este rio
está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Lá em cima mais uma vez existe um rio. Se você conhece, feche os seus olhos, mergulhe nessa fonte. Estamos falando da presença daquele que sacia. Estamos falando da presença daquele que preenche, daquele que traz coisas novas, daquele que traz coisas do alto, coisas de Deus. Aleluia. Águas que curam, que limpam. E por onde o rio passar, Seu Deus, transforma cada vida, cada coração. Oh Deus, quantos não são aqueles que precisam de algo que venha renová-los, transformá-los, trazer uma nova disposição para servir a Ti, para andar na Tua presença. Venha sobre nós neste lugar. Abra o seu coração e peça ao Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber a Tua fonte, fonte de águas vivas. Oh Senhor, Tu és a fonte, Senhor. Ele é o rio de água viva. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir em Tuas águas. Quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Adorado, adorado. Fonte de água viva que jorra e transforma, Deus,
venha sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Com seus olhos fechados, seus olhos fechados, ainda em meio a essa atmosfera, tenho sentido o desejo aqui de orar por vidas, a fim de que uma água, como nos dias intensos de calor, que às vezes ficamos ali à procura quando a boca está seca, ou quando o corpo precisa de algo que refrigera. O Senhor, Ele é aquele que pode refrigerar a sua alma, trazer um renovo, uma transformação, uma renovação. E eu queria orar por você, meu irmão, que tem sentido essa necessidade. Eu quero interceder por você neste momento, mesmo obedecendo as questões que nós temos tido de distanciamento, mas que você pudesse vir aqui para esse lado, se você desejar. Por isso, todos os olhos fechados. Não nos interessa saber quem quer, quem precisa, mas se você precisa e quer, e tem vivido momentos de lutas intensas, de conflitos interior, de situações que às vezes tentam te desanimar, te desestimular, se você passou por momentos de perda, de situações que têm causado uma profunda tristeza, e tem tido dificuldade de se restabelecer, eu quero orar por você. Então vem aqui à frente, para que eu possa pelo menos dar um toque, uma oração só, mas tocar em cada um daqueles que aqui se encontram. Enquanto isso, Bernadette, se quiser pode cantar bem baixinho. Oh Jesus, bendita a tua presença, Senhor, em meio a esse momento em que nós estamos aqui louvando a Ti, adorando a Tua presença. Ó Deus, buscando a Tua face. Mas nós somos, ó Pai, carne. Ó Deus, nós somos gente que precisa, somos pessoas que precisam de uma pessoa maior, uma pessoa que tem algo sobrenatural, e essa pessoa é a pessoa do Teu Espírito, que pode realizar em nós a ação de Deus, o poder de Deus. Tu sondas, Tu conheces, Tu sabes o motivo, ó Deus, que todos esses que aqui vieram à frente estão precisando, há uma necessidade, há uma carência. Oh Jesus, e eu oro por cada um deles, e que esta oração venha ao encontro do seu anseio, da sua dor, talvez da sua angústia, da sua luta diária, que peleja, que tenta, mas às vezes falta algo. Senhor, Tu tem algo para distribuir, Tu tem algo para realizar, algo que vem do alto, algo que vem do trono da sua glória, de um rio que jorra, de um rio de água viva, de águas que curam, de águas que limpam, de águas que transformam, ó Deus. E no poder do Teu Espírito, diante da Tua presença, como lhe apraz, como é a Sua vontade, Senhor. Toca, Senhor, neste momento. Toca, Jesus, um toque novo, um toque de uma unção, de um poder que seja liberado sobre a sua vida, e que Tu receba a autoridade do nome do Senhor. Ele é essa fonte, Ele que te abençoa, Ele é que te restaura, Ele é que te cura, Ele é que te renova, Ele que realiza a obra nova na sua vida. Você é de Deus, você é do Senhor, você pertence a Ele, Ele te ama, Ele te quer bem. Não desista, não pare, não fique pelo caminho, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é Ele que te assiste na sua necessidade. Oh Senhor,
Visita cada um dos seus servos nessa manhã. Visita, Senhor Deus, e como potes que chegam diante de Ti, como vasilhas que chegam diante de Ti, preencha segundo a Tua graça, segundo a Tua presença, Jesus. Toca com o toque do Seu amor e libera nessa manhã, ó Deus, uma unção nova, Senhor Deus. Libera, Senhor Deus, e não deixa com que ninguém saia daqui, ó Deus, sem receber esse amor, essa graça sobre a sua vida, Jesus. Venha, porque nós queremos beber dessa fonte que jorra sobre nós, sobre a minha vida. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, segundo a Tua graça e o Teu poder, e abençoa cada um dos Seus filhos, e que eles encontrem em Ti, no Senhor, na Tua presença. Igreja, tal como o ar que nós respiramos, Ele está aqui no meio de nós e libera sobre nós algo novo, uma água que sara, que cura, que restaura e que te renova para a glória dEle, porque você é feitura dEle, você é obra dEle e foi escolhido e chamado para ser uma bênção. Sê tu uma bênção, sê tu abençoado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode voltar aos seus lugares. Oh, aleluia. O beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bernadette, faça uma oração entregando esse momento de louvor a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, logo pela manhã. Jesus, muito obrigada, Senhor, porque sem Ti não somos nada, sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Obrigada, Senhor, e que Tu venha fazer fluir, Senhor, rios de água viva, Senhor, dentro de nós, para sermos curados, Senhor, curados de todas as enfermidades, do corpo, da alma, do espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e tudo que estiver acontecendo aqui nesta manhã, que é tudo para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Abençoe a pessoa que está ao seu lado, né? Onde vocês estão juntos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom esse dia, né, de encontro, de comunhão, podendo ver aqui também alguns irmãos, alguns, estamos aí nesse processo, quase que um revezamento, né? Isso não é bom, mas também tem existido a consciência, a prudência. Então, às vezes, quando o irmão não se sente bem, isso pode acontecer também comigo hoje. Ontem à noite eu estava conversando com o pastor Evelásio, porque essa semana ele não se sentiu bem, né? Aí eu ontem liguei para ele, para saber, né, como o irmão, o amigo, né, está, porque nós também estamos sujeitos às mesmas coisas que vocês estão, mas graças a Deus ele está bem, mas chegou até, não que ele estava tendo alguns sintomas, né, relacionados à Covid, mas para descartar qualquer situação, até porque ele tem neto, tem esposa, né, filhos, ele fez o exame, deu negativo, mas diante da situação que ele estava, por precaução, hoje, por exemplo, ele não vai estar
na igreja lá em Paracambi, né? Normalmente ele tem pregado à noite, o pastor Antônio está com uma série pela manhã, e porque a gente tem mostrado essa consciência, isso é importante. Hoje, por exemplo, o irmão Jael, que é um ajudador aqui sempre conosco, onde ele entrou em contato, pastor, não estou me sentindo muito bem, eu falei, irmão, boa recuperação, vamos estar orando pelo amado, e assim muitos também estavam durante alguns dias, mas é bom quando você pode estar bem e vir à casa de Deus. E quando você está bem, não há lugar melhor para estar aqui, né? Há situações que nós não estamos bem, mas é bom que você esteja aqui. Quando a gente fala, né, das nuances que estamos hoje diante de uma pandemia, aí tem a questão da prudência, para que eu não venha também ser um transmissor para outras pessoas. Mas quando esse bem são coisas da alma, do seu coração, venha, porque como nessa manhã, né, Deus também já reservou algo para a sua vida, de renovação, de restauração, porque bom é estar neste lugar, né? Então que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe. Quero agradecer também a presença da irmã Adriana, né, filha ali da irmã Carmen, Deus abençoe, seja sempre bem-vinda a este lugar. Bom, Deus te abençoe, glória a Deus. Vamos continuar louvando, se louvamos com cânticos, se adoramos, né, erguendo as nossas mãos e glorificamos, vamos também louvar com as nossas finanças. Se você trouxe o seu envelope de casa, sua oferta, ou precisar de um envelope, tem aí à frente, né, no banco, e você pode, se desejar, assim separar e trazer aqui na frente, depositando no gasofilácio. Enquanto os irmãos trazem, provavelmente essa semana, nós vamos iniciar, né, uma restauração, né, lá em cima, no telhado. E tem surgido algumas goteiras que acabam interferindo no rebaixamento, embora um alvo que eu tenho, né, isso a gente ora, vai se planejando, eu penso um dia trocar também esse rebaixamento, mas para isso é preciso começar a fazer o trabalho lá em cima no telhado. E às vezes vaza num lugar, vaza no outro, a gente coloca lá um adesivo, tenta reparar. Então, pensando, estudando, vendo, consultando também algumas outras pessoas, nós vamos revestir todo o telhado, né, com aquela manta asfáltica, adesivada, que fica tudo aquilo de cor de alumínio mesmo, já até dando, vamos dizer assim, uma nova tonalidade lá em cima, embora a gente não veja o que está em cima, mas isso vai trazer um benefício, não apenas reparando a questão das goteiras, mas também na parte acústica. Terça-feira nós estávamos aqui, de repente no momento do culto, caiu uma chuva mais forte, a gente percebe às vezes o barulho, mesmo tendo essa parte aqui de isopor, né? Então, isso também vai reduzir 70%, 80% essa questão do barulho. Também tem o benefício térmico, mas são coisas que é preciso ter um investimento, só de material, porque eu penso assim, enquanto nós tínhamos coisas provisórias, você pode usar até de um material que não seja tão de qualidade, mas quando nós passamos para algo que é definitivo, então não adianta a gente ficar ali pensando, né, pechinchando muito, você precisa de comprar algo que é bom, né? Algo que pelo menos vai ter uma durabilidade maior. Nada hoje, né, dura tanto tempo. Quem teve fogão há 40, 50 anos atrás, o fogão durava até, né, 15, 20 anos. Hoje, quando dá 5 anos, o fogão já está capengando, a geladeira já não está boa. Assim são os carros de hoje, a lataria do carro de hoje não é a mesma, né, e muitos materiais não são mais o mesmo. Então, reforma na igreja sempre vai ter essa necessidade, mas isso é algo que tem um certo investimento. Então, quase 10 mil de material. A mão de obra para a gente vai sair mais em conta, porque dentro do nosso propósito, eu preciso falar sobre isso nas ofertas. Até aqui, nós abençoamos a vida do Mateus Luan, missionário, ele, irmã Ruth, que agora, né, estão na Inglaterra. Ele tem agora um trabalho e, por enquanto, ainda não está exercendo a missão, a obra missionária, como ele fazia aqui no Rio de Janeiro,
Lógico que ele é um missionário, pretende, tem alvos, tem metas de estabelecer uma base aonde ele está morando, porque a Jocum ela tem base na Inglaterra, mas o estado, o município onde hoje ele está morando, junto com a sua esposa, que é próximo à família da esposa dele, ainda não tem. O intuito dele é de montar uma base. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos abençoar, Deus tem nos abençoado, através da sua vida, né? Também abençoar outras frentes. E durante um período, eu vou estar abençoando a igreja lá em Seropédica, dentro de um propósito, de algo que o pastor Ricardo tem para fazer na igreja local. E ele, sem que houvesse a necessidade disso, ele falou: pastor, já que o senhor vai estar me abençoando, né? Aqui em Seropédica, a obra, então eu me ofereço para fazer o trabalho aqui em cima, só vou pagar um ajudante, né? Mas é lógico que o trabalhador é digno do seu salário, de forma alguma, principalmente um irmão que sempre doou, um pastor que sempre esteve em todas as nossas igrejas, se dedicando ao tempo, não vou deixar de abençoá-lo, porque ele vai estar fazendo aqui um trabalho, mas ele se colocou à disposição para fazer tudo, né, a mão de obra, a parte dele, apenas com o auxílio desse ajudante, né? Vamos manter um compromisso mensal também com o centro social, um percentual das entradas da igreja, também vamos estar direcionando para esse trabalho lá em Paracambi. Isso é fruto da sua fidelidade, que nos permite planejar e fazer tudo aqui em cima. Já está pago, tá? Todo o material já está pago, à vista, fiz lá um Pix, ganhei um desconto bom, né? Isso porque a gente vai planejando, calculando dentro das necessidades que surgem. Ainda há coisas que eu preciso fazer aqui de forma definitiva, como a cozinha, ali eu tenho que fazer toda uma restauração, porque há também um vazamento ali atrás, e são as demandas que surgem. Uma delas, como um alvo maior, a necessidade de comprar um terreno para que a gente possa também ter um espaço para algumas atividades nossas, de encontro, de confraternização. Tenho pedido a Deus que seja próximo, vira e mexe, eu coloco a minha mão para um lado, para o outro, vou aqui orando, para que também sirva até de estacionamento. Já não dá mais conta aqui à frente da igreja para o carro dos irmãos, e alguns ficam distantes, e é preciso a gente ter essa atenção maior com os introdutores, de ir até as esquinas de vez em quando, para poder olhar e fazer com que o irmão tenha aqui uma segurança. A gente sabe que é Deus que nos dá a segurança, mas um cuidado de alguém estar arranhando, até uma situação que possa surpreender. Então, é um alvo maior, que teria um investimento bem maior. Para isso estamos orando, também capitalizando, para que um dia, surgindo uma oportunidade, a gente possa fazer, né? O vizinho aqui, sexta-feira mesmo, falou: ei, pastor, eu estava a comprar, só que ele precisa de regularizar a situação do terreno, né? Então, a igreja, nós temos que tratar com seriedade, fazer as coisas dentro, tudo de um processo límpido. Nós precisamos dar um testemunho, e a igreja é chamada para isso. Nada vai ser feito de uma forma assim, né, que não tenha uma transparência, algo que esteja dentro de uma legalidade. Então eu peço a sua oração, a fim dos alvos, né, futuros, e a sua contribuição e fidelidade, generosidade dentro daquilo que você já tem feito, mantendo, né, sabendo que agora nós estaremos abençoando outros irmãos, outras igrejas que estão precisando. E se Deus tem nos dado condição, né, de sobrepor um pouco, né, ter condição de acumular um pouco mais, eu creio que Deus nos abençoa para sermos generosos para com os outros, tá bom? Então, eu precisava de dar essa notícia e também essa satisfação a cada um dos irmãos, dentro daquilo que você tem sido fiel nessa igreja. Vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti pela oportunidade de entregarmos dízimos e ofertas, e trazendo esse esclarecimento para a igreja, dentro daquilo que temos sido tocado e temos tido a oportunidade de abençoar, e por que não abençoar? Obrigado porque até aqui, abraçando, ajudando, participando dos eventos, das atividades, tendo os relatórios que sempre o Mateus mandou, e a oportunidade, quando esteve aqui conosco, trazendo, ó Pai, o que estava sendo feito. E durante o período, o teu servo tem tido a necessidade, até mesmo de estar num outro país,
de trabalhar e fazer primeiro toda uma situação, mas está a chama no coração dele. E eu tenho certeza que logo o Pai haverá essa oportunidade. Aí nós pensamos lá na frente, novamente, de dar continuidade e abraçar essa parte missionária, mas não vamos deixar de fazer missões. Porque quando nós abraçamos um irmão, quando nós socorremos uma outra igreja, um outro ministério, ou uma frente de trabalho, ou um projeto social, como é o Centro Social, com o intuito de proporcionar aos irmãos mais idosos um meio de serem também ali atendidos, acolhidos, é também uma obra missionária. Então Deus, com tudo isso, dentro das questões que nós temos para realizar neste lugar, essa obra que vai ser feita aqui em cima, abençoe teu servo, o pastor Ricardo, o irmão que vai estar vindo também para ajudá-lo, e aqueles que estiverem disponíveis a vir e dar uma contribuição, guardando, livrando de todo mal, de todo acidente. Ó Deus, tudo aquilo que nós já pudemos comprar e adquirir de material, todo investimento, Deus, nós entregamos a Ti, a glória é sua, o louvor e a adoração é para Ti. E obrigado pela fidelidade, a generosidade, o desprendimento da Tua igreja, que tem permitido com que a gente mantenha este lugar. Temos planos, planejamentos da aquisição de um terreno, mas, ó Deus, tudo isso submetemos a Ti, porque queremos, ó Deus, fazer algo que esteja de acordo com a Sua vontade, e que o Senhor prepare o local, o espaço, dentro de toda uma legalidade, para que possamos fazer a coisa certa. Isso é mais do que a nossa obrigação, fazer a coisa certa. Ajuda-nos, ó Deus, contamos sempre assim com a Tua graça, e receba as entradas que chegam essa manhã, fruto do suor do rosto de cada trabalhador, da fidelidade e do desprendimento do Teu povo, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, a sua vida financeira. Antes de nós participarmos da mesa, né, hoje é dia de Santa Ceia, diferente, né, dos outros encontros e reuniões, até aqui eu vinha trazendo a mesma mensagem pela manhã e à noite, mas hoje eu vou estar trazendo uma palavra agora, essa manhã, o tempo que temos, e logo mais, né, a boa obra é o título da reflexão. Então você, irmão, que puder estar aqui logo mais às 19 horas, venha, né? Hoje é o dia do Senhor, domingo que nós temos para celebrar culto ao nosso Deus. Se você tiver a oportunidade, sem colocar qualquer peso e responsabilidade sobre você, eu vou estar aqui, né? Preciso estar aqui, mas se você puder e vir, é um tempo a mais que você vai estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Nós ficamos muito tempo fora, distante, né? E surge sempre hoje uma situação que nos impossibilita de estar aqui. Então o tempo e a oportunidade que nós tivermos de estar na casa de Deus, de servir a Deus, vamos assim fazer, tá bom? Então, pela manhã, o tempo que temos, ou o tempo que tenho, o que fazer com esse tempo? Um texto muito conhecido, recentemente eu preguei todo o Salmo, pontuando alguns detalhes importantíssimos, mas eu volto hoje a um dos versículos mais destacado desse Salmo de número 90, que é o versículo de número 12. Salmo 90, versículo 12. Antes de nós participarmos da ceia, uma palavra para nós, para a igreja, uma palavra que traz a nós a importância de uma consciência cristã, de quem somos, para aquilo que fomos chamados, e como nós devemos viver, todos nós, independente da sua idade, sejam jovens, sejam de meia idade, né? Ou seja, já uma pessoa idosa, que bom, né? Que você tem chegado a essa idade, que bom que as promessas do Senhor têm se cumprido na sua vida, pela sua longevidade, isso é bênção, né? Então, todos nós continuamos sendo servos do Senhor, independente da idade. Salmo 90, versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus e Pai, obrigado mais uma vez, por poder ler a Tua palavra, nos deparar com esse salmo tão rico,
que fala da sua soberania, que retrata da sua eternidade, que fala, ó Deus, da sua grandeza, o Senhor que é dono de tudo, do tempo, de todas as coisas, o Senhor que é criador. Mas também, ó Deus, que tem, ó Pai, uma mensagem para nós, como filhos seus, como igreja. Aqui estou diante da igreja, aqui estou diante da membresia da igreja, como servos. O Senhor já tem ministrado ao nosso coração nessa manhã, em meio ao louvor, uma palavra, uma oração de renovo, de restauração, mas é preciso que haja também em nós a consciência cristã, como servos, como filhos de Deus, e o que nós temos para realizar no tempo que temos, que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos assim a Tua palavra, que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Interessante, eu não sei aqui precisar, mas não foi muito tempo, né? Eu acredito que deve ter sido ali por novembro ou outubro. Eu trouxe, como eu disse, detalhes, né, acerca deste salmo. Mas essa semana, durante um momento de meditação, tem dias que eu tenho a oportunidade, eu posso vir aqui para a igreja, fico aqui no gabinete, e eu, vendo uma Bíblia em cima ali do armário, uma Bíblia que eu ganhei em 2007, então já vão 15 anos, me ajuda aí, mais ou menos isso, 15 anos, né? E ali eu tinha uma anotação, e essa Bíblia, quem até me deu de presente foi o pastor Antônio, uma virada de ano, ele deu para cada um dos pastores, né, um presente, e nos deu essa Bíblia. E no momento de oração, aquilo me chamou a atenção novamente, esse verso 12, e veja como a palavra de Deus, ela traz luz e entendimento a nós. A princípio, pelo menos comigo, às vezes quando eu lia, em outros momentos, esse versículo, logo que me vinha à mente era a questão de contar, porque assim diz, ensina-nos a contar, mas essa situação de contar mesmo como cálculo, como soma, contar o tempo, né? Como é isso? Contar os dias. Mas o texto aqui, ele fala sobre oportunidades. E numa tradução mais próxima do original, nós temos uma informação mais completa acerca disso. Pois esse texto, né, mais próximo do original, esse verso seria assim: Senhor, me ensina a avaliar a minha vida de modo que eu aprenda com as experiências que eu tive. Vou repetir. Senhor, me ensina a avaliar a minha vida de modo que eu aprenda com as experiências que eu tive. Como isso é tremendo. Então isso fala sobre oportunidade, das mais diversas experiências que eu e você temos. Bom, né, e agradável são as boas experiências. As experiências de vitórias, de conquistas, de alegria, de um casamento, né, do nascimento de um filho, de um neto, de uma porta que se abriu, de uma promoção que você recebeu, né, de dias de alegria, de celebração. Porém, nós sabemos que a nossa trajetória, a nossa vida, não são apenas de bons momentos, há também momentos difíceis. Há momentos de lutas, há momentos de tristezas, há momentos de perdas, e principalmente dentro de todas essas situações, como nós avaliamos, o que aprendemos? E aqui há duas lições que eu quero destacar desse pequeno versículo, e assim tirar para a nossa meditação e reflexão nessa manhã. Esse texto, ele nos chama a atenção para avaliar os nossos passos. O que eu tenho feito com as oportunidades que me são dadas? Como eu tenho usado o tempo que eu tenho? O tempo que você tem. Como nós temos usado? As oportunidades que nos surgem. As situações que já veio sobre a nossa vida.
quanto cristão, a gente precisa pensar isso quanto uma consciência cristã, quanto servos do Senhor. Na semana passada, no domingo à noite, quando eu falava sobre o chamado e as suas implicações, utilizando o texto da palavra de Deus em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando então depois dele falar para a igreja acerca de quem Cristo é, a importância e aquilo que ele fez e o que nós somos nele, o resultado dessa união com Cristo, principalmente através do batismo, eu destacava, falando não apenas para os marcos que passaram pelas águas, mas para todos nós. E ali eu destaquei a situação do verso quando diz assim: portanto, já que vocês foram ressuscitados em Cristo, ou seja, já que nós temos uma nova vida em Cristo, é preciso que haja também uma nova consciência, uma consciência cristã. E então há ali os imperativos que eu tratei na semana passada. 2 imperativos. Quantos estiveram aqui no domingo à noite? Ou tiveram a oportunidade de estar durante a semana vendo a pregação? Vocês lembram dos 2 imperativos? Viu como a nossa mente vai embora? Ainda bem que está gravado, aí você pode ver de novo. Colossenses 3 fala assim: uma vez que fomos ressuscitados em Cristo, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, uma disposição, dispõe a sua mente para pensar nas coisas lá do alto. Então, dessa forma, é preciso que a gente tenha um olhar sobre uma perspectiva de Cristo, do Senhor. Não significa deixar de fazer, até porque todos nós temos responsabilidades, temos certas atribuições, mas eu falava que assim, é legítimo você ter preocupações com a sua casa, com o bem-estar, de você proporcionar um conforto para o seu filho. É legítimo as situações de responsabilidade de pagar, de ter um compromisso, de pagar a sua conta, do jovem de estudar e fazer uma faculdade. Todas essas coisas são legítimas, mas é preciso, uma vez que a gente tem essa consciência cristã de quem nós somos e o tempo que nós temos aqui para viver, é preciso que tenha esse olhar com uma perspectiva de Cristo. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós estamos aqui por causa disso, amados. Porque se reunir num espaço, outras religiões se reúnem. Tantas pessoas se reúnem em alguns ginásios, ou até mesmo num lugar para um curso, uma capacitação, visando as coisas que são importantes, são legítimas, mas que são passageiras. Mas nós, uma vez que fomos libertos, uma vez que temos uma mente transformada, como Paulo falou, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, uma mente de Cristo. É preciso que a gente agora tenha essa perspectiva, olhe com essa perspectiva. Então, o que eu tenho feito com as oportunidades que me são dadas? O sábio, Salomão, escrever Eclesiastes 3:1, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E o tempo e a oportunidade de servir ao Senhor, de fazer a sua obra, não como quem tem que pagar para receber a salvação, porque Ele já pagou o preço, Ele já comprou para nós, derramando o seu sangue. Somos justificados mediante a fé, não por isso, mas a questão da nossa alegria em servi-lo e do compromisso que nós temos, e aqui o texto fala sobre isso, sobre oportunidade. Avaliando o seu tempo, a sua vida, as oportunidades que surgem. O que você tem tirado de lição? O que você tem aprendido? Eu lembro de uma forma assim bem simples, porque a gente continua sendo discípulo, aprendendo, e para a gente chegar aqui, a gente tem a nossa trajetória. E eu gosto às vezes das coisas simples e de certas palavras, mas que ficam ali presentes no nosso coração. E muitas vezes ouvindo, e quem aqui foi de Paracambi, congregou em Paracambi, às vezes o pastor Antônio, ele para fazer uma analogia, mostrando acerca de, até mesmo do aprendizado, ele falava da diferença do inteligente para o sábio.
E ele dizia, olha, o inteligente, ele tem a sua, né, toda a sua capacidade, ele está sempre acertando, mas ele também pode errar, ele erra. E qual é a diferença do sábio? O sábio, ele vê o inteligente errando e ele não erra. Ele não quer errar. Ele aprendeu, não que ele viu na experiência, ele observou, e eu não vou repetir a mesma coisa. E muitas foram as vezes que o pastor Antônio utilizou essa expressão, de uma forma simples, mas a gente ia entendendo. E às vezes parece que a gente vai repetindo erros de outros. E a igreja não pode ser assim, nós devemos aprender a tirar lições. A Bíblia tem bons e vários exemplos de homens que foram bem-sucedidos. Seus exemplos de fé, de perseverança, servem como estímulo e orientação para a nossa vida. Mas a Bíblia também fala de exemplos de homens e de mulheres que não foram bem-sucedidos, não aproveitaram as oportunidades. E esses exemplos negativos ficam como lição. Por isso também os apóstolos, em alguns momentos, eles usavam a história do povo no deserto, dizendo, olha, não endureça o coração de vocês, como o povo lá em Meribá, não faça como o povo no deserto. Então o que foi negativo não repita, aprenda, tire lições, seja sábio. Então é preciso que a gente avalie e aproveite as oportunidades. E como nós temos a referência a Cristo, é preciso que a gente olhe para Ele e as lições que Ele nos deixou. Certa vez, Jesus teve que responder de uma forma um pouco mais incisiva, mais dura, a alguns homens, a fariseus, alguns doutores da lei, que o criticavam, porque ele havia curado um paralítico, que vivia numa situação terrível, esperando tanto tempo, e ninguém fazia nada por ele. Mas um dia Jesus, num sábado, num dia sagrado, para os judeus, proferiu uma palavra de cura sobre aquele homem, e falou, pega o seu leito e anda, e ele pegou a sua maca e saiu andando. Mas quando nós não conseguimos separar, e entender de fato o que é o amor de Deus, e começamos a colocar regras e a religiosidade acima, nós anulamos até a ação de Deus, e aqueles homens começaram, né, as autoridades, a perseguir aquele homem que foi curado. Olha, você está trabalhando dia de sábado, porque ele estava carregando o seu leito, mas amados, para quem viveu o tempo todo paralítico, e ali recebeu uma dádiva de Deus. Então quando começa a passar acima da essência do amor, a Jesus teve que dar uma resposta numa outra situação, para aqueles homens, que começaram agora a acusar a Jesus. E Jesus chegou e disse, está em João 5,17, olha, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nós fomos chamados para isso, aproveitar. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora, e eu também, eu aproveito as oportunidades. Eu tive a oportunidade de realizar algo para a vida deste homem, a cura, o amor, foi ele então manifesto sobre a vida desse homem. Agora ele pode andar, agora ele está curado. Deus traz oportunidades para que eu e você possamos fazer a sua obra. E como nós estamos aproveitando essas oportunidades? O que tenho feito eu com essas oportunidades que Deus tem me dado? Há tempo para todas as coisas. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é que os melhores alunos pedem ajuda a Deus para evitar o desperdício de tempo. Dias não contados ou dias não avaliados referem-se a dias não aproveitados. Horas que nada se faz com o que aprendemos é desperdício. Então, quanto alunos, precisamos fazer aquilo que o salmista diz, com humildade, ensina-nos. Pedir ajuda, peça ao Senhor. Se você não tem conseguido cumprir o propósito dEle, a vontade dEle, se até essas questões em relação à busca do reino, amados, porque Deus, Ele distribui e dá talento a cada um, ninguém, por mais desprovido que pense que seja, não tenha pelo menos um talento. Deus é tão generoso, Deus é tão abençoador, a sua multiforme graça, Ele usa vários e de diversas maneiras. Então o tempo que você tem tido, o talento que Deus tem te dado, você tem usado em prol do serviço?
como você tem aproveitado esse tempo. Então é necessário que você também peça ajuda a Deus nesse sentido. Então o que seria ter um coração sábio? Um coração sábio é discernir o tempo. Que possamos pedir essa manhã a Deus: Senhor, eu quero ter um coração sábio. Eu preciso discernir, para que eu não desperdice as oportunidades que o Senhor tem me dado. Um coração sábio compreende as oportunidades de Deus em seus dias. Um coração sábio faz dos seus dias oportunidades para servir a Deus e engrandecer o nome do Senhor através da sua vida. Seja você jovem na escola, na universidade, seja o irmão ou a irmã no seu trabalho. A questão é que nós temos feito com esse tempo que Deus tem nos dado. Interessante, né, que numa outra ocasião, eu falando, né, de uma forma mais completa desse salmo, uma exposição diferente de hoje, que é mais um temático. Então eu dizia aqui acerca do que Moisés estava falando, acerca do tempo de vida de alguns, que ia se estendendo e se prolongando a 70, a 80, mas que ninguém ficasse preso a essas coisas também, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. A perspectiva de Deus é diferente, mas a verdade é que Deus tem dado um tempo para todos nós que estamos aqui, e há tempo para todas as coisas, há um propósito, e todos nós fomos chamados. Se hoje eu e você entramos neste lugar, se hoje eu e você podemos encher o pulmão de ar e respirar e estar aqui, que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui, que bom que eu posso estar aqui, né? Há poucos instantes eu estava falando de um amigo, de um pastor, que por precaução e cuidado com o rebanho, né, se privou de estar no lugar onde é normal, como um crente, tendo a oportunidade de estar num domingo da ressurreição, e principalmente um domingo da ceia. Então é aproveitar uma oportunidade, mas é preciso que haja essa consciência cristã, e daquilo que Cristo fez, e o tempo que nós temos, esse tempo tem que ser dado a Deus, ao Senhor. E Paulo fala algo interessante, em 2 Coríntios, no capítulo 5, vou usar aqui um outro recurso aqui de uma Bíblia ao lado, mas abre aí 2 Coríntios. E aí falando da cruz de Cristo, falando do nosso envolvimento com o Senhor, com o nosso Deus, né, de andar na tua presença e de ter essa consciência cristã. 2 Coríntios, me espere que eu abri em primeiro. E aí ele fala de um amor que o envolveu, em algumas versões vai falar que o constrange, mas o que me chama a atenção é verso 15, mas eu quero ler o verso 14 também com os irmãos, pois diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Aí o verso 15 ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós estamos diante da mesa da ceia. Ele morreu por nós, mas ele também ressuscitou. E para que aqueles que em Cristo ressuscitou, e como Paulo escreveu aos Coríntios, uma vez que agora ressuscitamos, então é preciso ter esse olhar, essa perspectiva, um modo de pensar, de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, e falando de uma avaliação de tempo, de oportunidade, como aluno que somos, que precisamos aprender. Então ele diz:
os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a consciência que eu e você precisamos ter. Por isso, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, ou seja, o tempo que eu tenho para Ele, para os propósitos dEle, para a vontade dEle. E a vontade de Deus, os propósitos de Deus têm sido realmente aquilo que está à frente, dominando a nossa vida. Então, amados, Paulo, por diversas vezes nas suas cartas, e ele fala à igreja, ele tem consciência. Hoje à noite eu vou estar pregando em Filipenses, uma outra igreja que é muito generosa, abençoadora, aliás, das igrejas da Macedônia, Bereia, Tessalonicense, Filipenses, né, foi uma das que mais se envolveu com a obra missionária, com a vida do apóstolo Paulo, mas ali ele também deixa recomendações importantes para aqueles irmãos. Mas eu penso, uma vez que ele foi tanto abençoado, e por que ele foi abençoado até financeiramente? Porque aqueles irmãos trabalhavam, porque aqueles irmãos lutaram. Então aqueles irmãos também tinham as outras atribuições, como eu e você temos atribuições, temos responsabilidades. Seja no trabalho doméstico, que é dureza pra caramba, é muita coisa, para aquele que tem que cuidar, limpar, passar, cozinhar, é trabalho pra caramba. Mas também aquele que é um operário, que vai para uma firma, ou dependente da outra situação, da sua profissão, como funcionário público, ou seja, qual for as suas atribuições. Eu sei que eu estou diante de um povo que tem responsabilidade, de jovens que estão estudando e buscam algo, mas é preciso que haja essa consciência cristã. É preciso que haja esse entendimento. Então, o que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Há tempo para todas as coisas. E Paulo compreendeu isso. Paulo entendeu aquilo que o salmista estava, então, pedindo ao Senhor. Condição dele avaliar os seus dias e fazer com que aqueles dias pudessem ser vividos de forma que ele agradasse a Deus, buscar e alcançar um coração sábio, viver de maneira em que eu tire também lições, seja dos bons momentos que normalmente nós, pelo menos, devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas mesmo os dias difíceis, o que eu aprendi com isso? E se eu estou aqui, e diante de um tempo que nós temos vivido, essa palavra ela é viva, ela é renovadora, ela é para todo tempo, para toda época, e diante de tudo que nós temos passado neste mundo, desses dias, e Deus permitiu com que você estivesse vivo, eu estivesse vivo, e eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que aquelas pessoas que morreram, mas se estou aqui, se estamos aqui, Deus tem um propósito, e o que eu e você temos feito com esse tempo que Ele tem nos dado. Então o bom aluno, ele pede que o Senhor possa nos ensinar e nos orientar, a fim de que possamos ter um coração capaz de discernir o tempo, as oportunidades que nos são dadas. Um coração sábio faz dos seus dias oportunidade. E que você tenha a capacidade que o Espírito Santo te traga, que Deus te revele e te mostre, para que assim você possa discernir e fazer a obra de Deus, buscar o reino de Deus, mesmo diante de todas, eu falo isso com muito cuidado, diante de todas as responsabilidades que você tem, mas nenhuma delas pode sobrepor, pode estar acima, pode estar em prioridade acerca daquilo que Deus fez ao nos chamar, porque como Paulo disse, uma vez que nós ressuscitamos, e os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero concluir com duas citações que eu vi de homens de Deus, homens que contribuíram muito para o Evangelho. Eu pude ver algumas postagens no Facebook, e essas duas frases aqui me chamou muito a atenção, e eu resolvi incluí-la nessa reflexão, né? Esse momento que estamos aqui meditando acerca de avaliar
as oportunidades. Contar não como quem vai somando, mas fazendo uma avaliação e entendendo que é de oportunidade que Deus está falando conosco nessa manhã. Uma das declarações, abre aspas, John Piper: lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feita para Deus, não a desperdice. John Piper: lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feita para Deus, não a desperdice. A outra, de um grande evangelista do século XX, um homem que Deus usou para falar a multidões, e muitos se renderam a Cristo através desse instrumento na mão de Deus, porque ele era um instrumento, atendeu o chamado e aquilo que Deus deu para ele fazer, que era Billy Graham. E ele então certa vez escreveu: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado. Eu não sei como tem sido os seus dias, a sua vida, no que se diz respeito ao reino, a sua relação com Deus, a sua caminhada de fé cristã, de vida cristã, dos propósitos, da sua obra. Eu não sei como tem sido a sua luta, mas essa expressão aqui, eu vou lê-la de forma completa, de Billy Graham, é para que você pense e também reflita sobre isso. O Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente. Alguns hoje tratam a obra como algo diferente, não há mais aquela sensibilidade, o amor, fez, não fez, eu estou aqui. Ele pode cativar um crente indiferente e capacitar uma igreja seca. Toda a expressão é: o Espírito Santo pode rejuvenescer um cristão cansado, cativar um crente indiferente e capacitar uma igreja seca. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Que sejamos capacitados, renovados. Porque a promessa do Senhor é que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sou seco. Você não é seco. Você é a igreja de Deus. Os rios do Senhor são sobre a sua vida. O Senhor te chamou, me chamou. Há um campo neste mundo. A seara é grande. Certa vez Jesus disse: ore para que haja trabalhadores. Os trabalhadores são eu e você, que ouvimos a sua voz, o seu chamado, que entendemos o que é o preço que foi pago, para servirmos a Deus, para servirmos ao Senhor, e aproveitarmos o tempo que nós temos aqui, para servir e glorificar a Ele, que nos amou, e tem uma morada preparada para nós, onde aquilo que nós cantamos aqui em meu louvor, Jesus virá outra vez aqui, eu e você possamos ouvir da sua voz: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e avive a sua vida, aviva a sua vida. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Obrigado a Deus pela tua palavra, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida dos meus irmãos. Espero que aqueles que não puderam estar aqui possam ter a oportunidade de ouvir também essa mensagem. E aqueles que ouvirem também sejam tocados pelo teu Espírito, pela tua palavra. E possam refletir acerca do tempo que tem. Eu não sei o que será da minha vida amanhã, você não sabe o que será da sua vida amanhã. Mas que possamos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. E a vida que nós temos, quem nos deu foi o Senhor. E se Ele tem nos permitido viver e estar aqui, é para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. Precisamos ter essa consciência cristã. E Paulo aprendeu, ele aprendeu. E o que ele aprendeu, ele ensinou. E até mesmo acerca da ceia, utilizando as palavras paulinas, quando em 1 Coríntios ele escreve, falando: o que eu recebi também vos entreguei. Assim ele recebeu
entendeu, compreendeu, entregou às igrejas que ele teve a oportunidade de escrever essas cartas, mostrando a importância da consciência cristã, e uma vez que nós somos salvos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, essa vida que nós temos não é para ser vivida para nós mesmos, mas sim para Ele, para Ele. Você é um crente em Jesus Cristo, você é um servo de Deus. Muitas são as nomenclaturas utilizadas, as analogias que são utilizadas. Você é um bom soldado de Cristo, você é um atleta que está nessa carreira, que corre, e diante de tantas analogias e metáforas que são utilizadas, todas elas servem para nos mostrar que nós precisamos viver essa vida para agradar a Deus, para servir a Deus, mesmo diante de todas as responsabilidades e atribuições que nós temos. Mas nós fomos chamados para fazer com que o reino de Deus se multiplique e outras vidas alcancem essa salvação. E por isso Paulo diz, então, o que eu recebi eu vos entreguei. Ele entregou à igreja, hoje nós também recebemos, e que você seja esse que se disponibiliza, esse canal para entregar a outras vidas, a outras pessoas, aproveitando o tempo que nós temos. E que o Senhor venha rejuvenescer aqueles que se sentem desgastados. Isaías, ele disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que assim seja sobre a igreja, sobre a sua vida, uma renovação, que você seja rejuvenescido, em nome de Jesus. Que você esteja sensível, que haja o discernimento acerca das coisas que estão ao seu redor, acerca do tempo, e não seja um crente indiferente. Não basta apenas cumprir um roteiro religioso. Aqueles homens, o sacerdote e o levita que viu aquele homem caído no caminho, na parábola do bom samaritano, eles tinham a palavra, eles talvez entregavam os seus dízimos, iam à igreja, apresentavam os seus sacrifícios, mas foi indiferente à dor do outro, ao que estava caído. Não fizeram a obra, porque foram indiferentes. Que eu e você sejamos restaurados acerca da nossa concepção de crente, de irmãos. Os homens que acusaram a Jesus por trabalhar no sábado, não tiveram a sensibilidade de entender que aquele homem que estava carregando uma maca, ele viveu tanto tempo paralítico, mas eles colocaram o peso da religião, da lei acima, com o intuito de punir ao invés de abrir uma oportunidade. Mas Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, o tempo que tenho, eu quero fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Se nós bebemos e temos uma fonte inesgotável que jorra do trono de Deus, que do nosso interior possa fluir rios de água viva, que nós não sejamos pessoas secas, que a igreja não seja seca, que a igreja seja avivada, que a igreja seja restaurada e renovada, porque para isso nós fomos chamados, para ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Deus, diante dessa palavra e nesse momento de oração, nós estamos agora voltados para a sua mesa. Senhor, e aquilo que nós temos ouvido, diz também a respeito do que Cristo fez por nós, que trabalhou intensamente, que serviu intensamente, que padeceu, que sofreu, que morreu, mas ressuscitou, e para que todos nós que aqui estamos também tivéssemos vida nele, ressuscitássemos nele. Senhor, que a sua mesa seja a oportunidade de firmar essa aliança e de trazer essa renovação ao nosso coração. Vire para cá os elementos, Senhor, a verdadeira comida, a verdadeira bebida simbolizada no pão e no cálice. O corpo e o sangue. O corpo castigado
transpassado por uma lança, ferido. E como nós lemos hoje em Isaías sobre as suas feridas, sobre as suas chagas, nós fomos sarados. O sangue derramado, o preço que nós fomos comprado, um preço valioso. E todas as vezes que eu sou indiferente, todas as vezes em que eu me abstenho, todas as vezes em que eu recuso, todas as vezes que eu abro mão, todas as vezes em que não há um comprometimento, um envolvimento da minha vida, eu estou desperdiçando, eu estou sendo indiferente com esse sangue que foi derramado. Se Cristo me comprou, se Cristo me lavou, se Cristo me purificou, se Cristo tem preparado uma morada, eis que tenho preparado uma morada na casa de meu Pai, é muita morada. Se não for assim, não teria dito, e Ele foi preparar esse lugar, porque é garantido aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele nos comprou para sermos moradores dessa morada. Senhor, abençoa-nos, que ao tocar, ao comer e ao beber, ó Deus, além de lembrar dos acontecimentos, ter consciência que precisamos anunciar, porque Jesus disse: anunciai, proclamai, fale disso, fale da minha morte, fale do que eu fiz. Então, quando eu como, eu bebo, eu preciso também ter essa consciência. Estou lembrando daquilo que Cristo mandou eu fazer, e que o Senhor nos capacite e nos dê condição, e que assim, ó Pai, ao comermos do pão e ao bebermos o cálice, sejamos fortalecidos, restaurados, para dar continuidade a esta missão. Abençoa assim os cálices, abençoe assim o pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos podem receber os elementos, enquanto a gente continua adorando, digerindo a palavra, louvando ao Senhor, né? Lembrando da velha canção, né? Dos velhos hinos, que continua falando da nossa vida. Rosilene, tira ali para mim. Pode começar. Vamos lá, Bernadette. E a igreja que sabe, também pode cantar, né? Juntos, enquanto os elementos são servidos. De cruz dirigiu, Belo dia surgiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz. Por que, igreja? Porque nela Jesus, essa é a grande obra da redenção. Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Essa é a missão. Essa consciência de tempo, de oportunidade. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, poder de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Morrer, eu a vou proclamar.
fez, olha o que ele passou nesta cruz. E com Jesus Por mim, meu Jesus, para dar-me o perdão. alegro na cruz, por quê? Dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos ficar de pé. Eu amo a mensagem. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo. Traga a nós a lembrança do compromisso, do preço, da missão que nós temos de dar continuidade a essa obra. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. A última estrofe. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Mas há uma recompensa. Cristo vem. Ele prometeu e ele virá, igreja. Aguarde com expectativa esse dia, porque há algo que ele preparou para a sua vida. E anda lá, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Alabaçuricara. Oh, tua presença. Enquanto a gente não recebe a coroa, nós vamos trocá-la. Nós temos uma cruz, temos uma missão, há uma obra, há algo a ser feito, há um tempo em que precisamos aproveitar a oportunidade. O Senhor te chama, o Senhor conta contigo para essa obra, essa igreja conta contigo, a você que o Senhor te chamou, e que nessa manhã você seja fortalecido, assim como nós comemos o pão para o alimento do nosso corpo e nos fortalece, nos nutre. Assim como esse pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja nutrido, fortalecido essa manhã,
para você dar continuidade em quanto tempo que Ele tem te dado, para aproveitar a oportunidade e levar a mensagem da cruz a outros povos, a outras vidas. Abençoa, Senhor Deus, assim o pão, para o fortalecimento de nossa fé, do nosso vigor, a renovação de nossas vidas, rejuvenescimento espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, comamos, em o nome de Jesus. Podeis comer. Glória a Deus. Isso. Isso, expresse a sua adoração, expresse o seu louvor. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Você tem liberdade para adorar, para glorificar. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Verdadeiramente somos livres. Por que somos livres? Porque Ele nos libertou do grilhão, da morte, da corrente, das algemas do pecado. Nós estávamos presos, nós estávamos em débito, em dívida, e Ele nos comprou com seu sangue precioso. Senhor, dentro dessa consciência cristã, de uma renovação, de uma restauração, para que do nosso interior fluam rios de água viva. Senhor Deus, abençoe o cálice essa manhã, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, e que esse sangue corra sobre nossas veias, e a viva e devida vida de Cristo em nós, e através de nós, para que a missão seja completa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo à igreja: bebamos em o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ribaralabassuricária. Santo, santo, santo és tu. Digno de toda a honra, digno de toda a glória. Mensagem da cruz é morrer, Eu a vou proclamar. levarei eu também minha cruz. É por uma Coroa trocar. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, é misericordioso, Deus nos ama, e que esse amor multiplique-se através de nós, irmãos. Logo mais, a boa obra, a mensagem que eu tenho em Filipenses 1:6. Se você puder estar aqui, ótimo, venha, né? Para juntos, mais uma vez, reafirmar essa aliança em nosso coração. Vamos concluir o nosso culto, mas antes de sair, vamos orar e pedir ao Senhor que venha trazer conforto e consolo a Sabrina e a sua família, pois recebi aqui a notícia que a sua mãe faleceu, né? Sabrina, ela está aí, vivendo a expectativa de vir à igreja, apresentar o Isaac, que é o filho dela, né? E recebendo essa situação, essa notícia, é preciso que a gente chore, né, com os que choram, sejamos solidários,
vamos orar. Eu não tenho mais detalhes acerca de local, né, de onde está sendo velado, de horário, mas podemos orar neste momento, né? Então vamos interceder antes da gente sair daqui. Bispo Rubem recebeu alta na semana passada, está se recuperando, ainda não voltou às atividades na igreja, vai esperar um bom tempo, né? Bispo Walter, essa semana ele tem mais uma, aliás, ele teve na semana passada, essa semana ele não está podendo estar no presbitério presencial, eu vou estar indo, né, ao recreio para termos a reunião com os bispos, mas está prestes a nova sessão, que possamos continuar orando pela saúde, dentro desse processo, né, do combate, né, a um câncer, de um linfoma. Rosilene vai estar descendo hoje à tarde, né, junto com a minha cunhada, para acompanhar o meu sogro, que também vai passar por algumas sessões me ajuda, rádio, né, a questão relacionada à próstata, né, então radioterapia, são acho que 20 e poucas sessões, são necessidades que nós temos, lembrando de algum irmão, de alguma pessoa. Oremos neste momento. Senhor, nós estamos aqui alegres, felizes por aquilo que nós recebemos da Tua presença, dessa porção, e damos continuidade à nossa trajetória, à nossa vida, também sendo solidário com aqueles que, ó Pai, precisam de um consolo, de um conforto, de uma ação. Como Deus, temos orado pelos enfermos, pelos doentes, exemplo dos que buscam tratamento, ou dos que estão se restabelecendo, como o bispo Rubem, ou como o bispo Walter e a sua esposa Marta, dentro de um tratamento, como meu sogro, o seu Manuel, que vai passar por uma sequência, uma sessão durante esses dias, Senhor, e alguns outros que não vêm aqui à memória, mas o Senhor sabe a necessidade. Eu te peço que o Senhor possa estar indo ao encontro, curando, ó Deus, abençoando com a Tua graça e com o Teu poder. E aqueles que precisam de um consolo, como o caso de Sabrina, sua irmã, seus familiares, pela perda da sua mamãe, Senhor, só o Teu Espírito pode proporcionar a um coração ferido, abatido, ó Deus, algo que de fato venha trazer um resultado de paz e de conforto e de consolo. E é o que nós te pedimos, Espírito Santo, Paráclito, o Consolador, age, trabalha no coração da tua serva Sabrina e dos seus familiares, trazendo, ó Deus, um conforto nessa hora tão difícil, de dor e de tristeza. Portanto, assim nós oramos como quem se é solidário, de quem se compadece, e pedimos a sua misericórdia sobre eles. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por aquilo que Tu proporcionou a nós essa manhã, que possamos guardar a palavra no coração, que possamos aceitar essa ministração sobre nossa vida, e que possamos lembrar que o Senhor está contando conosco. O Senhor conta contigo para essa missão, irmãos, o Senhor conta contigo, essa igreja conta com a sua vida. Se coloque à disposição do reino de Deus e ser tu uma bênção aonde quer que você esteja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.